Em verdade, os louvores pertencem a Deus. O louvamos, pedindo o seu perdão, a sua orientação, nos voltamos a Ele arrependidos e pedindo o seu amparo contra os males das nossas almas e os males das nossas ações. Aquele a quem Deus orienta jamais será desviado, e aquele a quem Deus desvia por tal merecer jamais será orientado. E preste testemunho de que não há outra divindade além de Deus único, e que Muhammad é seu servo e mensageiro. Que as bênçãos e a paz de Deus estejam sobre ele, sobre seus familiares, seus companheiros, seus seguidores até o dia do juízo final. Ó aqueles que creram, temei a Deus tal qual deve ser temido, e não morrais senão como muçulmanos. Ó humanos, temei a vosso Senhor que vos criou de um só ser, o qual criou sua companheira, e de ambos fez descender inumeráveis homens e mulheres. E temei a Deus em nome do qual exigis os vossos direitos, e reverenciai o laço de parentesco, pois Deus é vosso observador. Ó aqueles que creram, temei a Deus e dizei palavras apropriadas. Ele emendará suas ações, perdoará os seus pecados, e aquele que obedecer a Deus e a seu mensageiro terá logrado um magnífico benefício. Caros irmãos, sabei que os melhores dizeres são os dizeres do livro de Deus, e a melhor orientação é a orientação do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E o pior dos assuntos são as inovações na religião, e toda inovação na religião é um desvio, e todo desvio tem como destino final o fogo do inferno. Irmãos, estamos às vésperas da comemoração do Dia das Mães. Mas hoje eu decidi que eu não vou falar sobre a importância da mãe no Islã. Porque na verdade todo mundo muçulmano sabe que a mãe tem um papel fundamental no Islã. E que todo dia é o Dia das Mães para o muçulmano. Mas eu hoje resolvi falar a história de uma mãe. Uma mulher que tem um papel fundamental no mundo. Um papel fundamental no Islã. Uma mulher que veio para cumprir uma missão e que é um exemplo para cada muçulmano e cada muçulmana. Resolvi falar hoje sobre a Virgem Maria. A maioria dos muçulmanos estranha quando um muçulmano diz que acredita na Virgem Maria. Na verdade, o muçulmano não só acredita na Virgem Maria, mas tem ela como um referencial, um exemplo. E se a pessoa quer saber a posição de destaque que a Virgem Maria tem no Islã, basta saber que Deus fez dela a melhor mulher já surgida na humanidade. E assim será até o dia do juízo final. Isso não são minhas palavras, é a palavra de Deus Altíssimo no Corão, quando ele diz: وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ. E de quando os anjos disseram a Maria: ó Maria, em verdade Deus te escolheu, te purificou e te escolheu dentre todas as mulheres dos mundos. Então aqui a palavra de Deus, que a Virgem Maria é a melhor mulher surgida no mundo. E ela é uma liderança no paraíso. E é uma das melhores mulheres do paraíso também. Disse o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam: أفضل نساء أهل الجنة أربعة: خديجة بنت خويلد ومريم بنت عمران وآسيا امرأة فرعون وفاطمة بنت محمد. As melhores mulheres do paraíso são quatro: Khadija, a esposa do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, a Virgem Maria, Ásia, a esposa do faraó, e Fátima, filha do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maria foi a única mulher que Deus mencionou o nome dela no Alcorão. As outras, quando se referia a ela, ou era a mãe de Moisés, a esposa do faraó, a rainha de Sabá, mas a única que foi mencionada pelo nome foi a Virgem Maria. Seu nome apareceu no Alcorão 33 vezes, mais inclusive que o nome de muitos mensageiros. E mais do que isso, Deus honrou essa mulher ao dar o nome de um dos capítulos do Alcorão, uma das suratas, com o nome dela, Surata de Maria. E para poder falar um pouquinho dela, nada melhor do que pegar a surata que tem o nome dela, Surata Maria. Essa surata, ela relata uma fase da vida da Virgem Maria, que pega a fase da juventude dela, aproximadamente 15 a 23 anos de idade. Diz Deus Altíssimo no Corão: وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا. E recorde ao Muhammad no livro, o Alcorão, Maria, de quando ela se afastou de sua família, no local no Oriente. Aqui um chamado de Deus Altíssimo: recorde ao Muhammad, a Virgem Maria.
A recordação do Islã não se limita a você mencionar o nome da pessoa, né? Mas se limita sim em você tirar lições, né, da história daquela pessoa, né? Ter aquela pessoa como referencial, como exemplo. Então, quando Deus Altíssimo ele diz, quando o filho de Maria, recorde do livro Maria, é para que cada muçulmano e cada muçulmana observe a história da Virgem Maria e tome ela como referencial, como exemplo. De quando ela se colocou, se isolou de sua família no local do Oriente, né? Na mesquita de Al-Aqsa, em Jerusalém, né? Ela ficou no Oriente, no lado oriental dessa mesquita, e ali ela dedicava a sua vida à adoração a Deus Altíssimo. E a adoração da Virgem Maria não se limitava em orações, em jejum, não, ela praticava a adoração da observação da criação de Deus, o que aumentava a sua fé, né? Ela se dedicava, né, a ajudar o próximo, ela servia as pessoas na mesquita de Jerusalém. Então tudo isso era um exercício de purificação do interior dela, era um trabalho que ela fazia de purificação interior. E ela chegou a um nível tal, de elevação espiritual, um nível tal de ihsan, de aprimoramento, que é o objetivo de todo muçulmano, que Deus concedeu a ela algumas dádivas, né? Por exemplo, a pessoa que se responsabilizou por cuidar dela, toda vez que entrava no local onde ela ficava fazendo a adoração, encontrava frutas, que não estavam na época. Frutas características do verão, encontrava no inverno. Frutas características do inverno, encontrava no verão. E isso chamava a atenção dele. Ele dizia, de onde é que você tem isso? De onde vem essas frutas, esse alimento? Ela diz, isso vem de meu Senhor. Ele agracia a quem ele apraz, sem precisar de um motivo, de uma por detrás. A vontade dele basta para que ele agracie as suas criaturas. E não só isso, essa elevação espiritual fez com que ela conseguisse ver os anjos e conversar com eles. Um exemplo, a área que eu mencionei anteriormente, em que os anjos dirigiram para ela e disseram: Ya Maryam, wa idh qala lil malaika, Ya Maryam, inna Allah astafaki wa tahharaki wa astafaki ala nisa'il alamin. E de quando os anjos disseram a Maria: ó Maria, em verdade, Deus te escolheu, te purificou e te escolheu entre as mulheres de todos os mundos. Ela estava vendo os anjos, conversando com ele, tamanha a elevação espiritual que ela alcançou. E Deus continua na surata da Maria dizendo: então ela colocou um véu entre ela e os familiares, ou seja, naquele momento que ela estava na mesquita, ela se dedicava única e exclusivamente à adoração a Deus, o Altíssimo. E Deus continua dizendo: فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. Então Deus enviou para ela o seu espírito, no caso aqui o anjo Gabriel, e ele apareceu para ela na forma de uma pessoa perfeita, um homem perfeito. Imagina, a Virgem Maria, adoradora a Deus, temente a Deus, passava a vida em adoração a Ele. De repente, do nada, aparece um homem diante dela. E por que Deus mandou o anjo Gabriel na forma de homem, uma vez que ela sempre ela conseguia conversar com os anjos e Deus anjos? Justamente para provar, que ela, era uma mulher pura, uma mulher casta. Uma resposta a todos aqueles que depois iriam acusar ela de ter cometido adultério. E a primeira reação da Virgem Maria, quando viu aquele homem diante dela, não foi perguntar: quem é você? O que você está fazendo aqui? De onde você veio? Não. A primeira coisa que ela disse, Inni a'udhu birrahmani minka in kunta taqiyya. Eu me amparo no clemente contra você, se você for temente a Deus. Primeira coisa que ela falou: me protege Deus, eu busco a proteção de Deus. E ela mencionou, em vez de ela falar, eu peço a proteção de Allah, de Deus, ela falou: não, eu peço a proteção do clemente. Por que justamente o clemente? Porque toda a vida dela, a misericórdia e a clemência de Deus estavam presentes na vida dela, quando ele agraciava ela com os frutos, ao fazer com que ela se dedicasse cada vez mais à adoração. Tudo isso era uma clemência de Deus para com ela. Então a primeira coisa que ela falou: me amparo do clemente contra você, se você é um dos tementes a Deus. Ou seja, se você não se afastar de mim, se você tiver alguma má intenção, Deus vai me proteger de você, já que Ele sempre me protegeu durante toda a minha vida.